bem? Aqui eu sou a Eveli, eu congrego aqui na Maná Church e eu tive um problema de Covid em fevereiro, segunda quinzena de fevereiro até o início de março. Após eu ter dado positivo, eu me recuperei e após o Covid eu tive uma infecção. Ela se tornou generalizada. Passei mal, fui para a UBS. Na UBS eu já estava desidratada, porque de um dia para o outro eu vomitei, tinha diarreia e já estava desidratada. Mas lá eles me internaram e viram que a minha situação estava muito difícil, porque a minha pressão estava 6/3. Bom, a partir daí começou tudo, né? Porque meu coração não aguentou. Ele entrou em arritmia. Arritmia quando foi assim para 400 batimentos cardíacos. E aí eles tiveram que cardioverter, dar 12 choques. Esses 12 choques eu só voltei no 12º. Após o pronto-socorro, eles me intubaram, viram que a situação estava muito delicada, me sedaram. Por quê? Porque tinha que preservar meu pulmão e me encaminharam para o HU, Hospital de Urgência. Eu fui com uma ambulância de UTI e fui para lá. Eu só voltei à consciência depois de uns 12, 13 dias que ainda entubada. Mas aí eu voltei à consciência. Lá no HU eu fui muito bem cuidada e eu estive num momento de consciência. Às vezes eu entendi, às vezes não. Então a gente acha que às vezes a pessoa está na UTI e não está ouvindo nada. Ela está lutando para viver e eu estava lá lutando para viver. Só que como eu estava entubada e saindo de uma sedação, foi muito difícil entender tudo o que estava acontecendo. Então eu comecei a orar, pedir para Deus para me dar a vida, se fosse da vontade dele. Eu falei, entreguei para Deus, exatamente o que está no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E aí eu comecei a trajetória no HU. Foram 30 dias internadas no HU. Só que quando deu mais ou menos o 15º dia, eles começaram a perceber uma melhora muito grande. E acharam que já poderia me liberar para a enfermaria. Mas ainda não era o propósito de Deus, porque eu precisava me fortalecer. Eu estava muito fraca da desidratação. E aí eles iam me dar, iam fazer eu descer para a enfermaria na sexta-feira. Quando foi na terça, eu tive arritmia novamente, fui cardiovertida 10 vezes. Eu só voltei no 10º dia. Uma pessoa com 50 e poucos quilos como eu, frágil, estava desidratada. Então, realmente, quem voltou à minha vida foi Deus. Foi Deus que me preservou, foi Deus que usou os médicos naquele momento. E quando eu acordei no dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Eu estava feliz e só estranhei que eu estava com oxigênio. Quando foi na quarta-feira, eu tive de novo outra crise. Falta de ar, tive que ser cardiovertida novamente. Eles falaram que foi 4, 5 vezes, eu acho que eu voltei na quinta. Acordei no dia seguinte bem novamente. Então essa força que vinha dentro de mim era a força do Espírito Santo, porque ele me acalmava, ele me orientava para eu acreditar. No total, 44 dias. No HU, 30 dias. Porque quando eu comecei a ter essas crises, que foi terça, quarta e quinta, na quinta-feira eu tive também arritmia. Foi para 450 batimentos cardíacos. Aí eles acharam que ia me perder. E eu tive uma convulsão nesse dia. Então aí eu entrei com o oxigênio mais completo. E a partir daí eles conversaram com a minha família, dizendo que não sabiam mais o que fazer, mas que entrariam com uma medicação para o coração. E a partir daí, quando eu ouvi isso, que eu ouvi que para os médicos não tinha mais solução,
eu entendi que era para os médicos dos médicos, que era Jesus que ia entrar com essa providência na minha vida. E eu comecei a clamar e não dava mais para orar, irmãos. Aí eu entendi o sentido do clamor, eu entendi o sentido de realmente clamar a Deus. E aí eu comecei a melhorar. Eu fiquei 30 dias no HU e fui transferida para o HC. Ou seja, eu fui transferida para a UTI cardíaca, onde eles achavam que a arritmia ela era rara, é um tipo de arritmia rara. Então eu fui para o HC, porque lá teriam os médicos especialistas em arritmia. Só que chegando lá, eles fizeram vários exames. Eu fiz o cateterismo, eu fiz ressonância, eu fiz vários exames, todos que poderiam ser feitos. E entrou uma médica, antes de receber os laudos, entrou uma médica na minha sala e falou, você tem noção do que aconteceu com você? Eu falei, tenho. Você tem noção que você nunca mais vai ter uma vida normal, que você pode sair daqui sem possibilidade para andar, pode ter alguns problemas também de memória, fala, a gente não sabe porque foi muito grave, você foi cardiovertida mais de 30 vezes. Aí eu falei para ela, olha, eu entendo o que você está me falando, mas eu acredito que eu vou sair bem. Não, você não entendeu, ela falou para mim, eu sou especialista em arritmia. Eu falei, então, mas você pode ser um especialista em arritmia, mas o meu Senhor Jesus de Nazaré é especialista dos especialistas e Ele que está me dando a cura. Aí, a partir desse dia, eu comecei a receber os laudos de todos os exames que eu tinha feito e nenhum deu que eu deveria fazer cirurgia. Porque os médicos diziam que eu ia fazer uma cirurgia e dessa cirurgia eu teria sequelas ou eu teria muita dificuldade para me recuperar. Bom, aí eu consegui ter acesso a essas informações. Foi quando o médico chegou em mim, falou que tinham feito uma reunião e que não poderiam mais me segurar lá, porque eu teria que ter alta. Por quê? Porque os laudos não comprovavam uma cirurgia. Então, eu teria alta para a enfermaria. E naquele mesmo dia, eu tomei banho, consegui me levantar, fui para a enfermaria. E quando eu cheguei na enfermaria, o próprio médico falou, nossa, você está muito bem. A sua recuperação foi muito rápida. Então, você pode ligar para os seus familiares que você está de alta por completo. E eu glorifiquei a Deus. 44 dias internada, juntando toda a UTI. Deram 44 dias, irmãos. Sabe o que foi? 20 e poucos dias sem poder colocar uma água na cabeça. 20 dias de febres altíssimas, porque eu tive a infecção generalizada. Fora os acessos que eu tinha pelo corpo todo, porque eu tive alergia aos acessos, então me deu alergia e eu tive inflamação, aí gerou mais novas infecções. Bom, resumindo, Deus entrou com uma providência extraordinária na minha vida. E a partir daí, eu entendi que aquilo tudo, aquela tempestade, aqueles problemas, eu pensava que tudo aquilo ia me afundar, ia me deixar numa situação muito difícil, mas Deus falou para mim que não, que aquilo tudo era para me aprofundar e que era para eu entender que tudo aquilo e que Deus entrou com providência e me deu a cura total e a saúde. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, uma mensagem de fé, porque se Deus tivesse me curado ou não, Ele continuaria sendo Deus. Isso não importa nesse momento, de eu ter ou não recebido a cura. O que importa é que Deus está contigo nesse momento e que Ele quer te ajudar. Você que está assistindo esse vídeo, e você ainda não teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus, você passa por alguns problemas, você tem problema de enfermidade ou mesmo problemas psicológicos, que a sua mente não consegue reagir
a determinados problemas de relacionamento. Então, eu gostaria de te dizer que naquele momento que eu estava internada, eu tive que ter um contato, a minha mente com a mente de Deus. A minha mente estar ligada a Deus, ligada a Cristo. E foi aí que eu entendi o que era a vitória. E essa vitória você também pode ter. Você também pode alcançar. Você pode procurar a igreja, nós estaremos à disposição para conversar com você, para te receber, para falar para você do Evangelho e para dizer para você que o nome Jesus, ele tem poder. E foi esse nome que eu clamei o tempo todo, que eu pedi, e foi aí que Deus entrou com a vitória e com a cura. Então eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem de vitória. Meu nome, né? Vocês já sabem que é Iveli. Estive internada por 44 dias na UTI. Eu senti a morte muito de perto, muito de perto. Mas ao mesmo tempo eu senti o Deus que me abraçava, que me acalentava e que me ajudava. Foram momentos difíceis? Foram. Mas foram momentos ainda onde Deus estava comigo. Então eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para vocês, que vocês pudessem crer cada vez mais no Deus da salvação, que é Jesus Cristo. Obrigada por estar ouvindo esse testemunho e eu gostaria que você, através desse testemunho, abrisse seu coração e deixasse Deus tocar agora na sua vida. Agradeço a Deus por estar viva. Obrigada por estar ouvindo esse testemunho. Tchau, tchau.